Fala galerinha, tudo beleza? Eu sou a Cileide Campos, vou falar um pouco sobre IoT, controlando tudo com FMX. Ah, eu vou falar um pouco de algumas aplicações IoT, que inclusive eu utilizo bastante na minha casa e acredito que todos vão utilizar muito em breve, né? Daqui a alguns anos todo mundo já deve estar utilizando. Vou mostrar um pouco de wearables, que são dispositivos vestíveis, e enfim, veremos como utilizar de fato o FMX para controlar todas essas coisas. Bora lá. A IoT, ela está sendo cada vez mais utilizada e mais conectada, mais conectando coisas, né? Em qualquer coisa que você possa imaginar aí, que possa ser controlada ou monitorada. Porque simplesmente nós queremos tornar as máquinas inteligentes o suficiente para reduzir o trabalho humano a quase zero. E uma das primeiras coisas que me vem em mente é a utilização de controle remoto, né? Mas que agora, já que estamos migrando tudo para mobile, tudo para o smartphone, né? Porque as pessoas estão agarradas nele o tempo todo, seja enquanto toma café, até quando vai ao banheiro. É, e aí a gente consegue controlar isso, já que nós temos aí o smartwatch literalmente na palma da nossa mão. Estamos então na era digital, né? E a utilização da internet para conectar produtos e operações físicas a sistemas digitais comerciais evoluiu muito desde suas raízes com aquelas simples etiquetas RFID. A internet das coisas, mais conhecida como IoT, ela está proliferando entre produtos de consumo, operações industriais e cadeias de suprimento. Desde sensores para saber se a lixeira já está cheia e evitar que transborde lixo, até verificar o estado de saúde, seja de um ser humano, de um animal, de um carro ou de uma máquina industrial, e tomar decisões caso necessário. É, em breve nós veremos notícias, já estão surgindo já notícias de óculos de novo inteligente, agora com a Alexa. Ah, em breve também veremos o Maps aí sendo espelhado nos vidros do carro, os carros mandando mensagem entre si para avisar de acidentes à frente, ou se uma moto está passando no corredor, e quem sabe até já tomar decisões de fechar o retrovisor, ou coisas do tipo. Então, no final de contas, né, a IoT nos ajuda a melhorar nossa própria rotina. E ela não só está na área de automação comercial, ela foi migrando para a domótica, que é a automação residencial, já está muito na área de saúde e também já está atuando bastante aí na área industrial, onde o nome até já foi adaptado para IIoT, que é Industrial Internet of Things. Beleza? Vamos ver aí a primeira aplicação que eu montei para a gente partindo aí das raízes do RFID e controle de acesso. Esse é o aplicativo que eu utilizo aqui para monitorar minha casa, tá? Então, eu tenho alguns controles nela. Aplicação de TV, que nós veremos em breve. E a parte de iluminação, né? Então, consigo aí ligar a lâmpada aqui do escritório, desligar e automatizar isso ao meu modo. E aí, com controle de acesso, eu também já ativo essa lâmpada aí para ela ligar assim que o acesso for liberado. Então, eu tenho tags que ela vai dar acesso negado, vai me enviar mensagens aí para o meu server e em seguida ela vai me mandar notificações. E aí eu utilizo o anéis NFC, né? Já está bem vistível o controle de acesso, a gente não só precisa ter aquelas tags convencionais azul, que foi colocada aí antes. Então, o acesso foi dado, tá? A lâmpada foi acesa já de forma automática. E aí eu recebo também na aplicação as notificações de que quem acessou o escritório e também quem tentou acessar, né, um modo de segurança aí, para a gente ver se tem pessoas tentando acessar aí locais onde elas não são permitidas. Então, acesso negado, nada acontece, só uma notificação aí de que tentaram acessar. E ao o acesso ser dado, a luz é acesa.
Aí tem uma fechadura elétrica, tá? Dentro tem o sensor aí para ler essas tags, RFID, NFC. É claro que uma situação real, né? Esses fios aí não vão estar do lado de fora, mas para demonstração. Então, o relé aí ele vai ficar ou na parte de dentro ou acoplado aí na porta, que é o que já as fechaduras convencionais já fazem. Mas vamos ver como é que isso tudo acontece aí então. Nessa aplicação eu estou utilizando aí a parte de notificação para controle, no controle de acesso, né? Onde ele me avisa quem acessou e quem tentou acessar também esse local. Então, eu ativo as notificações, fazendo, claro que antes desse passo aqui de ativar as notificações, de criar a notificação para o mobile, para o FMX, eu tenho toda a configuração aí com Firebase lá, para que essas notificações sejam enviadas e recebidas, né? Então, eu tenho uma configuração aí com Firebase, e aí eu crio o server de comunicação e ele vai me devolver um device ID e um token também assim que essa conexão aí for mudada. Então ele vai me dar um Firebase token e é através desse Firebase token que eu consigo enviar essas notificações para os meus dispositivos, tá? Então eu crio aí o device token, não, eu crio o service e aí através desse service criado eu verifico se o meu device token foi criado e coloco ele num memo para que eu possa pegar e aí sim fazer esse controle. Caso isso não ocorra, eu levanto um erro aí para a gente verificar o que foi que aconteceu. E aí, de fato, quando uma notificação ela é recebida, eu crio aquela notificação com a minha mensagem, então eu posso dizer qual é o corpo da mensagem, qual é o título e até mesmo habilitar ou desabilitar um som aí na hora que a notificação ela é mostrada, tá? Então são esses três passos, mas antes ainda tem os passos lá de configuração. Beleza? Então, essa é a nossa cerejinha do bolo para controle de acesso. E controle de acesso é uma aplicação bastante antiga já, né? A gente utiliza tags. A gente usa tags RFID e estamos vindo mais a utilizar as NFCs aí com a alavancada aí dos dispositivos vestíveis, ok? Então, o que eu utilizei nessa aplicação? Eu estou utilizando um M5 Stack, ela tem uma ESP32 dentro, essa cinza aí com display. Então, é ela que é a mente, o cérebro principal aí da aplicação. Ela controla o relé de acordo com a leitura aí do leitor NFC, que eu estou utilizando um PN532. E aí sim, ela ativa essa minha fechadura eletrônica aí de 12 volts que está conectada, que está, né, na tomada. Eu utilizei uma tag RFID, que é aquela azul, bem comum, e utilizei o anel NFC para fazer o controle de acesso. Beleza? E como isso é feito aí dentro da ESP32, né? Dentro da ideia do Arduino, eu programei a ESP para que ela conseguisse identificar as minhas tags. Então eu digo, eu consigo fazer essa leitura da tag, verificar aí o valor que ela me traz da tag e se eu permito ou não o acesso dela ao meu escritório aqui no caso. E aí sim, eu envio essa notificação aí para o meu servidor utilizando o protocolo HTTP. Então eu envio um post com a mensagem junto com o número da tag que eu capturei para dizer se ela foi permitida ou se ela foi negada aí o acesso, tá? Vamos para a segunda aplicação, que é de fato a utilização do FMX para controle das lâmpadas.
Então, a minha aplicação ali dentro da lâmpada tem uma ESP8266, que eu controlo ela pelo aplicativo, pelo FMX, fazendo ela ligar e desligar, acionando aí o relé ou desativando esse relé. E aí nessa aplicação, com a aplicação mobile, eu não deixo de ter aí o meu interruptor funcionando, nem os meus outros dispositivos também controlando essa lâmpada. Então eu tenho o Alexa, tenho o FMX controlando e tenho o meu interruptor comum. Os três aí compartilhando a mesma variável, né, que é o relé no final das contas, e que ele ativa ou desativa aí a lâmpada. Como isso é feito dentro do Delphi? Dentro do Delphi, eu estou utilizando a conexão via UDP, via Wi-Fi. Então, eu dou tem dois passos bem simples. Um é eu conectar com esse UDP, então eu conecto com ele através de um IP e uma porta. Então, todos os meus dispositivos que estão aqui na minha casa, eles estão conectados aí na rede. Então, a TV, as minhas luzes luminárias e a lâmpada do escritório. Então, eu tenho que conectar, ativar essa conexão. E o segundo passo é enviar o comando certo para que esses dispositivos liguem. Então, no meu caso aqui do escritório, a minha lâmpada ela aciona com a string on e off. E aí, dentro aqui do código da ESP, eu faço todas as configurações da minha rede, porque ela precisa estar conectada à rede. O smartphone já está, então o FMX, a nossa aplicação Android, ela já está conectada porque ela já está dentro do nosso celular que já está conectado, né? Então a ESP a gente precisa configurar da mesma forma, colocar qual é o SSID que vai ser conectado, qual a senha e qual a porta. Aqui eu já coloquei um IP fixo, que é o ponto 11, final ponto 11, onde eu vou utilizar esse IP lá na aplicação Delphi. Então, para eu configurar o IP, eu vou utilizar o ponto 11 e a porta eu vou utilizar a 3333, que eu configurei dentro do meu dispositivo. Aí aproveito para instanciar a conexão UDP e também para instanciar a Alexa. Dentro do setup eu digo quem vai poder, como vai ser feita essa configuração, né? Então eu tenho ali dizendo que eu vou utilizar um botão, que é o meu interruptor, o relé, que é o que vai ser acionado. Tenho as configurações de Wi-Fi, então eu configuro aqui com o IP, o gateway e a subnet. Ativo essa Wi-Fi aí como modo station, faço a conexão de fato, que é a inicialização aqui com SSID e a senha, e aí o resto é só conectar mesmo e iniciar, que é o begin aqui da conexão, naquela porta que a gente configurou, a 3333. E também aproveito para adicionar o dispositivo à minha Alexa, que ela no caso aqui vai se chamar escritório. Após ter feito todas essas configurações, ela já está na rede, então eu tenho uma função loop onde de fato as coisas acontecem. Então eu dou um digital write ali no relé com o S status 1 e essa variável status 1, ela é compartilhada para todos os meus dispositivos, né? A nossa aplicação Delphi utiliza ela quando envia aqui, eu faço conexão.readString, então estou lendo os dados que a minha aplicação Delphi está enviando, e se ele recebeu o on, eu mudo esse status para 0, e se eu recebi off, eu mando esse status para 1. Da mesma forma que o botão também muda esse status, então se o meu botão ele der um pulso lá, eu sei que eu tenho que mudar o meu status da lâmpada. Então ele vai ligar ou desligar, vai para 0 ou vai para 1. E da mesma forma que a nossa bola de cristal, chamada Alexa, também compartilha dessa variável. Quando ela me manda um brightness, ou seja, ela me manda um brilho aí de luz, eu digo que eu vou ligar esse relé, e quando ela não me manda brilho nenhum, ou seja, ela me manda 0, eu vou desligar essa lâmpada, ok? Vamos para a segunda, mas antes, essa é a configuração de como está ali dentro da minha caixinha de energia ali. Então, eu tenho uma ESP8266, onde ela, nesse caso aqui, é o cérebro, assim como a ESP32 era o cérebro lá da leitura NFC, RFID.
Eu tenho uma fonte 12 volts, ela tá bem pequenininha aqui, que ela tá alimentando aí a ESP e, consequentemente, aí o relé para eles ligarem. Eu tenho o relé de estado sólido, que é um pretinho que está aqui bem em cima da ESP, tá? E eu tenho o botão capacitivo, que é o meu interruptor, que faz a mudança aí de status da lâmpada, tá? Vamos então para a segunda aplicação, que é o controle de TVs ou dispositivos que utilizem IR, independente se ela for TV de fato, se for o controle da net, tá? Da TV paga. Tem ar-condicionados que tem LED, fitas LEDs que já tem tudo que tiver controle IR, eu consigo controlar enviando esses dados aí via Wi-Fi para o meu dispositivo. Nesse caso aí, uma M5 Stick, que também tem uma ESP32 dentro, e que já vem com ela um sensor IR. Então, eu mando para ela um comando e ela envia esses comandos correspondentes aí, tanto para a TV quanto para os outros aparelhos. Vamos ver como funciona. Então, via Wi-Fi, a nossa aplicação FMX aí, ela vai mandar comandos para a ESP32 e a ESP32 se encarrega de controlar aí enviar os comandos corretos para a TV e para o aparelho da net. Como é feito isso? Cada botão que tem ali dentro da minha aplicação, ele está configurado com uma tag específica, tá? E aí, eu envio esse valor para a minha ESP. Então, eu digo para ela que eu estou enviando um NT01, que significa que eu quero ligar o aparelho da net. A TV da mesma forma, posso mandar um TV 23 e o 23 é o meu ligar dispositivo da porta, ou ligar a TV, né? E aí, como é feito isso? Aqui dentro da ideia do Arduino, do código lá da ESP, eu tenho mapeado todos os meus comandos aqui da net. Então, o 01 é esse aqui, é 177A24DB, que é um comando que o aparelho recebe para fazer uma determinada ação. Então, a aplicação Delphi, ela se conecta via Wi-Fi através do IP e da porta, envia pacotes nessa conexão DP, e aí eu verifico qual é o aparelho que ela mandou, no caso aqui NT ou TV, e qual foi o comando que eu recebi aqui também e que vai ser correspondente a, a esse array aqui que eu montei de comandos de cada aparelho, tá? Vamos para mais uma aplicação. Dentro do meu controle, eu também tenho uma parte de iluminação das luminárias. As luminárias, elas possuem LEDs RGB, em que eu posso mesclar aí a cor do componente aí do Delphi para enviar esse RGB para as minhas luminárias.
Então eu posso alterar aí qual o nível de cor que eu quero, se é um laranja mais claro, se é um laranja mais forte. E aí alterno as duas luminárias. A luminária principal, a primeira, ela vai direto com a cor. A segunda eu já coloquei sempre que somente quando acionar o botão, para que as duas não fiquem sendo alteradas de uma única vez, né? Da mesma forma, colocando a mesma cor, já que são luminárias independentes. Eu vou mostrar um pouquinho de como é essa placa aí. Então, é uma ESP8266. Eu fiz um mini shield aí para ela, para colocar esses dois LEDs aí RGB. E já que ela tem tanto Wi-Fi quanto Bluetooth, eu posso conectar via FMX, tanto por Wi-Fi, tanto por Bluetooth. Então, o Delphi nos dá essa possibilidade de escolha aí de como fazer essa conexão. E aí, sempre que eu envio uma cor, nesse caso ele desconectou, que eu tirei energia, então eu fiz a reconexão ali. E aí eu monto o RGB de cada cor. Claro que tem outros componentes aí também que dá para pegar a cor. Tá? Eu escolhi esse porque esse era um que dava para mostrar melhor, tá? Mas tem uns combos que já vêm as cores determinadas e aí dá para escolher qual cor ligar à luminária. O código no Delphi, ele vai ser similar ao outro, então ele faz a conexão via Wi-Fi, então eu preciso conectar ele, né, através do IP e através da porta de cada dispositivo. Então, eu posso ter uma luminária com porta 3333, a outra com 555, a outra com 444, não tem problema, tá? Sendo que os dois lados, as duas pontas, estejam configurados da mesma forma. Então, se a minha luminária está no IP ponto 11 e na porta 3333, lá no Delphi a gente tem que configurar ela com o IP com o IP ponto 11 final e na porta 3333. Para enviar os dados, eu te faço da mesma forma. Só que aqui eu estou enviando uma cor, né? Então eu vou pegar aqui na minha função aqui buscar a cor, eu vou pegar a cor lá do Pcolor, fazer um deslocamento de bits aí para eu ter o valor do RGB em si, né? E aí enviar esse RGB para a minha aplicação lá para a ESP32, pegar a cada R, a cada G e a cada B e fazer esses LEDs ligarem aí nas cores equivalentes. E aí, o que, é que ela faz aqui? Assim que ela recebe o pacote, tá? Ela decodifica os três primeiros é um R, os três do meio é o G e os três últimos é o B, que formam RGB, que eu mando aqui para minha função Color Control. E aí eu faço um mapeamento por causa da inversão do brilho. E aí ativo as minhas portas analógicas com esses valores de RGB. Sendo o LED um LED RGB, ele tem três pinos de sinal, que é um para ativar a cor vermelha, outro para verde, outro para azul. E fazer essa cor aí, né? Fazer aquela mistura que a gente fazia aí quando era mais novo com as tintas. E fazer a cor ficar equivalente à cor que é mostrada lá no painel do Delphi. Tá? Então a gente faz essa equivalência aí, ele mandando os valores do RGB. Vamos à última aplicação. Essa já é um pouco diferente, é uma aplicação Bluetooth e o famoso wearable.
Tá? Então eu tenho um dispositivo vestível, né? É uma band, assim como as Mi Bands, que a gente vê muito no mercado. Então as Mi Bands também já vem com um sensor aí para medir o pulso da pessoa. Essa já tem o giroscópio acelerômetro. E a gente pode dar uma verificada em alguns sensores que também podem ser acoplados aí, que possam ser úteis. Podem ser utilizados e já estão sendo bastante utilizados aí na área de saúde. Dá para utilizar na área de segurança, né? Então, se uma pessoa caiu, como o Apple Watch já faz, ele manda um alerta para pessoas configuradas, para contatos emergenciais. Esse simples apertar de botão aí pode gerar um alerta, que aí pode ir para órgãos responsáveis ou pessoas para que saiba que aconteceu alguma coisa ou que uma pessoa está com um problema. E aí ideias vão surgindo e a gente pode fazer muitas aplicações com isso aí, através da comunicação Bluetooth, que é feita essa. Então, a gente pode sair com o bracelete na rua, com o celular, e essa conexão vai ser mantida. A gente pode apertar esse botão de qualquer lugar, diferente das outras aplicações, que são via Wi-Fi, e ficam dependentes aí da Wi-Fi, né, local. Se você sair dali, a comunicação já é perdida, tá? Como é feito isso aí? Essa é uma foto como essa band aí é por dentro. Ela é bem simples, é uma ESP32 também, com algumas utilidades. Já vem com giroscópio, vem com um botão, aí já vem com a bateria. Dá para acoplar o sensor ali para medir o pulso da pessoa. E aí eu fiz uma aplicação bem simples, né? Quando esse botão aí, esse touch for pressionado por algum tempo, por um tempo específico aí que eu coloquei, maior que 255 mil milis, e acho que é micro até, e aí ele lança uma mensagem na tela de SOS e me manda via Bluetooth o número 1. Eu também coloquei aqui um dos exemplos que já vem para essa placa, é o deslizar dos menus. Então a gente passa daquele menu das horas, né, que mostra as horas, tem a tensão da bateria, para o menu de giroscópio, acelerômetro, tá? E aí tudo depende do tempo em que esse botão é pressionado aí para fazer essa mudança aí, e esse envio também de alerta. Então, primeiro a gente pega o pulso, com a quantidade de pulso, verifica, e assim, se foi pressionado num tempo maior que o determinado, a gente envia isso para o Delphi. Quando a gente envia para o Delphi, ele fica o tempo todo escutando esse dispositivo. Mas para que ele fique escutando, a gente precisa conectar, né? Então eu já coloquei o dispositivo específico aí para ficar conectado quando a aplicação ela abre. Então, quando ela abre, não preciso conectar, ela já está pré-configurada para conectar esse dispositivo. Caso não seja esse o dispositivo, aí só é tirar e aí fica a escolha da pessoa para ela configurar, já que a ESP tem uma, já que a gente pode colocar na aplicação para ela salvar aí os dados utilizados, os últimos dados utilizados e sempre atualizar aí para já a aplicação já abrir e conectar ao dispositivo, ao último dispositivo que foi conectado, né? A gente cria esse socket para ele ficar o tempo todo escutando aí. E se ele for se ele de fato for conectado, for criado, for conectado de forma certinha, eu vou iniciar a função leitura, que é o que ele fica o tempo todo fazendo essa leitura aí até que até que uma das partes sejam canceladas, né? O aplicativo possa ser fechado literalmente, ou a band não esteja disponível, então ele fica aguardando aí o meu 1, que é o envio da band, e que aqui é correspondido pelo 49, porque é em ASCII 2. E aí sim, quando ele recebe o valor 1, ele emite um alerta na tela, e também eu coloquei aqui para ele enviar uma localização para órgãos responsáveis ou para alguém. Ou mandar um SMS, como é comum também, um pedido de socorro, talvez, tá? E aí a leitura de sensores fica sendo feita aqui. Se o socket estiver conectado, leia o socket para ver se existe algum dado vindo
que veio lá da Band. E aí sim tomar as respectivas aqui ações que foram colocadas. Beleza? Então a gente tem aplicações feitas tanto via Wi-Fi, via UDP, como os pushes notifications, né? As ações via HTTP por parte da ESP para um servidor. E é assim a gente vai comunicando as coisas, sejam elas via Wi-Fi dentro da casa, dentro de um local, ou via Bluetooth quando você tem que sair aí com esses dispositivos, no caso os vestíveis, junto com o seu smartphone e o mesmo esteja conectado aí com uma aplicação FMX. Beleza, gente? Muito obrigada. Esses são os meus contatos e até a próxima.